Terceiro ano, tudo bom? Vamos para a aula 5, os conectores e a coesão textual. Resumindo, eles vêm aqui explicar sobre os conectores do texto. São palavrinhas ou expressões que servem para literalmente conectar uma ideia a outra, ou um parágrafo a outro, uma palavra a outra, ou uma frase a outra, e assim vai. Tá? E esses conectores, de acordo com aquilo que você quer falar, da mensagem que você quer passar, né, eles têm cada um a sua função. Tá? Eles podem ser explicativos, conclusivos, adversativos, de acordo com aquilo que você está desenvolvendo dentro do seu texto, tá? As ideias que você quer unir. Então, você vai usar o conector específico, adequado àquele momento que você está desenvolvendo no seu texto. Tá? E assim nós temos vários tipos de conectores. Eles podem ser coordenados ou eles podem ser subordinados. Tá? Quando eles são coordenados, eles apenas estão postos nas frases e orações coordenadas, são independentes, eles não dependem de um enunciado anterior ou de algo posterior para existir. Quando eles são subordinados, é diferente. Aí sim, eles estão obedecendo a ordem de alguma oração anterior, que a gente chama de oração principal, tá? E aí ele vem descendo aqui na apostila, explicando. Ele chama aqui esses conectores de operadores, mas são os conectores, tá? E aí a gente tem conectores que introduzem argumentos que se somam ao outro, por exemplo. Aí tem e, também, aí ele vem falando alguns aqui. Outros conectores que exprimem conclusão, algo que foi dito anteriormente, logo, portanto, então, e outros. Conectores que introduzem argumentos que se contrapõem a outro. Então, você vem dizendo algo, só que aquilo ali que você disse, você está querendo dizer que não é bem assim que acontece. Então, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, e assim vai. Tem os que trazem uma ilustração, tá? Então, aí você vai dizer, por exemplo, só para ilustrar, só para exemplificar, tá? São expressõezinhas. Isto é, também é outra expressão que você pode utilizar. Argumentos resumitivos. Com isso, assim sendo, visto isso. De comparação, mais que, menos que, tão quanto, tão como. Outros que estabelecem relação de justificação, então tem o pois, o porquê junto, sem acento, e assim vai. Deixa eu ver aqui, ele fala sobre alguns que servem para introduzir enunciados pressupostos, agora, ainda, já, até. Outros para esclarecer um enunciado anterior, então, isto é, em outras palavras, e assim vai. E tem também os conectores cuja função é orientar a conclusão para uma afirmação ou negação. Então, vocês podem usar o quase, apenas só, somente, e assim vai. E aí começa a atividade 5 para a gente trabalhar isso aí na prática, tá? Na número 1 diz assim, continue o texto considerando os conectivos iniciais de cada parágrafo para o direcionamento de suas ideias. Aí tem um texto aqui, tá? E você teria que continuar o texto usando um conectivo adequado, de acordo com a mensagem que o texto está passando, tá? E aí o que acontece? Você vai ter que acrescentar mais argumentos nesse texto aí. Você vai ter que continuar essa redação que tá aí, tá? E aí o mais ideal aí seria vocês acrescentarem o além disso. Começar com além disso e a partir daí vocês iriam colocar além disso, as leis são brandas do país, não põe ninguém atrás das grades. E depois vocês podem usar o sendo assim. Sendo assim, é necessário o país acordar para evitar tantos óbitos desnecessários no trânsito e deixar de ser o quinto no mundo em morte no trânsito, tá? E aí assim vocês vão continuar esse texto. No 2, já diz assim, leia o artigo 5 equívocos sobre a cultura indígena brasileira e indique em que sentido os articuladores grifados foram utilizados. Aí vocês já vão ter que dizer qual o sentido deles, tá? Aí eles estão grifados aí no texto, tá? E aí embaixo vocês vão dizer o sentido deles. Então,
na 2, a gente tem o primeiro equívoco, tem o mais, ele significa adversidade. O como significa comparação. No segundo equívoco tem o ou seja, é explicativo. O porquê, explicação, mas sempre adversativa. E o por isso, conclusão. No terceiro equívoco tem o com isso, conclusão. O mais, adversativa. E o assim como, adição. No quarto equívoco do texto temos outro porquê, junto, sem acento, então explicação. E no quinto equívoco temos o mesmo que significa adversidade, tá? Uma ideia contrária. Na 3, ele pede aí para você substituir os conectivos destacados por outros do mesmo sentido. Não pode alterar o sentido da frase, do texto, tá? Então a gente tem ali, com isso cria-se uma nova categoria, a dos ex-índios. Aquele que usa calça jeans e fala português. Mas a calça jeans tão usada no Brasil não foi inventada por um brasileiro, assim como a tecnologia do telefone e do computador também não. E nem por isso a sociedade consumidora desses produtos deixa de ser brasileira, tá? Ele tá falando que o índio, o fato dele usar calça, falar português, não faz ele um ex-índio, ele deixa de ser índio, né? Então a gente pode trocar o mais por porém, todavia, contudo, entretanto, e o assim como a gente pode trocar pelo como ou pelo e. Acho que o como fica melhor. Na 4, a calça jeans tão usada no Brasil não foi inventada por um brasileiro, assim como a tecnologia era... Beleza, ele quer que você reescreva o trecho sem uso de nenhum conectivo. Então aí a gente vai tirar esse assim como do texto, tá? Então vai ficar... não foi inventada por um brasileiro, a gente mantém o ponto de exclamação e vai tirar o assim como daí e vai continuar. A tecnologia do telefone e do computador também não. Vocês podem notar que o texto ainda fica com um sentido, né? Vindo do contexto e tudo mais. Só que com o conectivo, a ideia fica mais coesa, né? Fica mais explícita, tá? Podemos também tirar o ponto de exclamação e colocar o e, mas como ele quer sem conectivo nenhum, então é a melhor forma de fazer aquela ali. Na 5, ele diz assim, essa imagem foi congelada até os dias de hoje, ponto, tem um ponto aí. E ele quer que você substitua esse ponto por um conectivo, tá? Sem alterar o sentido do texto. Então, o melhor conectivo para colocar aí seria o e, tá? A gente pode colocar assim, essa imagem foi congelada até os dias de hoje e quando o índio não se enquadra. Então, conectivo e aí de adição é o que entra melhor nesse texto. Beleza? Qualquer dúvida, temos os nossos canais, comenta aí no vídeo qual foi a dificuldade, o que vocês têm mais dificuldade. Temos os nossos canais de comunicação, tem o Telegram, Facebook, WhatsApp, temos a plataforma e temos aqui no YouTube também, beleza? Fiquem bem, estudem, fiquem seguros.